Será que já estamos ao vivo? Acho que sim, né? Vamos esperar aí o pessoal entrando, gente entrando, Matheus, Viana, Luiz Neto. Vamos entrando, gente. Vamos começar já a nossa live com o professor Scott. Tá certo? Diego. Vamos lá, gente. Paulo Trigueiro. João Paulo. Beleza, João Paulo? Vamos entrando, gente. Vou já conversar com o professor Scott. Nossa live hoje. Daqui a pouco a gente começa. Só esperar o pessoal entrar mais um pouco, porque às vezes a pessoa chega e entra um pouquinho atrasada e já perde um pouco, né? Mas aí nós começamos já. Vamos entrando, pessoal. Júnior estava fazendo as lives aí na semana passada todinha. Nossa live hoje, Chesterton, o sentido das coisas e os 5 sentidos. Chesterton, o sentido das coisas e os 5 sentidos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Matheus. Vamos lá. Vamos entrando, pessoal. Um minutinho a gente começa. A gente começa já. Vamos lá, são 7h36. Vamos já começar. Só esperar o professor Scott aqui entrar. Vou falar aqui com ele. Tô só aguardando o professor Scott entrar aqui, tá certo, gente? Tá chegando ele.
Eu estou conversando aqui com ele, viu, Arthur? Pelo Messenger. Então ele deve estar entrando aí. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Certo. Só um minuto, gente. O Scott tá já entrando, tá ok? Vamos ver agora, eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Só um minuto, gente. O Scott tá aqui tendo um probleminha, mas vai dar certo. Estamos já entrando. Scott tá já entrando. Boa noite, gente. Vai dar certo, viu, Diego? Ele tá entrando lá, porque Scott tá chegando, gente. Só um minutinho.
Ah, ele está chegando. Vai ficar salvo, vai tudo ficar salvo, tá certo? Então vamos lá, Scott já chegou. Vamos lá, chamá-lo aqui. Ah, estou lhe vendo agora, Scott. Adicionando o Scott aqui da nossa live. Aí, boa noite, Scott. Boa noite. Enrolado o Instagram. Eu prefiro Teams ou Skype. E perdemos 15 minutos. Mas vai dar certo, tá certo? Vamos remir o tempo, né? Gente, é um prazer estar com vocês agora, aqui com essa live, né, com o professor Scott, meu amigo, querido. A gente se vê aí algumas vezes no ano, né, Scott? E para quem não conhece o professor Scott, ele é professor de filosofia, é formado em filosofia e teologia, né? Tem uma vasta experiência em muitas faculdades e pesquisas, né, Scott? Eu andei relembrando algumas coisas que a gente conversou e também fui pesquisar para relembrar. Você passou por muitas universidades, né, em Kansas, passou ah, pela Universidade de Santo Tomás em Roma, onde você se doutorou, né? E teve como professor visitante lá em Harvard, fazendo aí umas pesquisas, né? E muitas outras coisas. O professor Scott é realmente um pesquisador e um professor de filosofia na UNB atualmente, né? Tá há quantos anos no Brasil, Scott? Oh, não faça essas perguntas. Quase 30. Quase 30. Quase 30 anos. E o professor Scott, ele escreveu esse livro aqui maravilhoso, Chesterton e o Universo, né? Um livro que foi a Gilbert Magazine falou que é o estudo definitivo de Chesterton, o filósofo. É um livro maravilhoso e nós hoje vamos discutir um assunto muito interessante, um assunto que para muitos parece, né, um assunto cabeludo, mas não é. O professor Scott é um muito didático e muito conhecedor do que ele fala. Né? A nossa live é o sentido das coisas e os 5 sentidos. Não é isso? Já que a gente, vamos lá, já estamos com algum tempo, eu não estou vendo direito, mas tudo bem. 7h30, 7h47, então 15 minutos, 17 minutos, alguma coisa assim. Primeiramente, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco esse tema para a gente. Chesterton, o sentido das coisas e os 5 sentidos. Sim, tudo bem. Você pediu um título para essa fala, eu escrevi na mente e há algumas semanas já, mas eu estou feliz com este, porque a palavra sensus, sentir, em latim, é uma palavra que vai das experiências sensoriais mais básicas, mais fundamentais, com nossos sentidos, até a sentença, as frases, até a formulação dos nossos conhecimentos em proposições, sentenças. O medieval estudou a teologia, estudando, comentando um livro que chama-se Sentenças de Pedro Lombardo, que são simplesmente as opiniões dos teólogos antigos
das posições deles. Então, temos 5 sentidos principais, fundamentais, e também tem essa palavra, este problema do sentido da vida, que especialmente os jovens enfrentam hoje. Qual é o sentido da minha vida? Então, se você parar um pouquinho e pensar, por que usamos esta mesma palavra para sensação e também para o sentido da vida, que seria uma coisa meio existencial, não é? Qual é o sentido da minha, por que eu existo? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? Onde eu estou? O que eu devo fazer? Essas perguntas tipicamente filosóficas. Então, eu descobri lá nos anos 70, quando eu fui um jovem, estudando na universidade, também numa crise existencial, foi após os anos 60, os anos conturbados dos anos 60, passei por tudo isso. Não vou falar sobre isso agora, que poderia me alongar por algumas horas. Mas, um belo dia, alguém me passou um livro na universidade, esse livro aqui, de Chesterton. Ortodoxia. Ortodoxia. Não é original, embora que já tem muitas anotações, você pode ver. Eu já li várias vezes esse aqui. O original, que eu li na época, não está mais com a gente. Ele faleceu. Ele sofreu o mesmo fado que quase meu exemplar das Confissões de Agostinho sofreu. Ele está agora em, apenas graças a este elástico, ele está ficando dentro de algumas proporções identificáveis. Mas eu perdi o meu original. Mas mesmo assim continuo lendo até hoje o livro Ortodoxia, porque se mexeu tanto comigo, como jovem de 21 anos, 22 anos, que marcou a minha vida. E por isso acabei, com muitos outros acontecimentos, escrevendo esse texto, que compareceu agora em uma segunda edição em inglês. Se você lê inglês, esta edição aqui tem muitas melhoras, muitas expansões, mas se você tem essa edição, primeira tradução portuguesa, é aceitável e você vai pegar o essencial. E meu intuito em escrever esse livro, e lendo ele agora, porque o texto fundamental eu já escrevi há mais de 30 anos. E quando chegou a oportunidade de uma segunda edição, uma editora norte-americana mostrou interesse em publicar uma segunda edição. Eu peguei a oportunidade para reler o texto. Não sei se eu quero publicar de novo algo que eu escrevi há 30 anos, porque a gente passa por muitas experiências e muda algumas opiniões. Eu mudei várias minhas. Pensei, bom, hoje em dia eu não vou querer, provavelmente, apresentar esse texto de novo. Mas eu li ele de novo e descobri, não. Esse texto documentou, nos anos 80, a influência que esse livro, nos anos 70, teve sobre meu pobre cérebro. E até hoje eu reconheço nesse texto as minhas posições fundamentais quanto à filosofia e teologia. E é isso que motivou a seleção desse título, O Sentido da Vida e os 5 Sentidos, porque eu protesto, eu não gosto tanto do uso que as pessoas fazem desse livro às vezes, como se fosse apenas, sobretudo, uma apologia pelo cristianismo. É isso. Mas é mais do que isso. É mais do que isso de uma forma o próprio cristianismo precisa reconhecer para que o seu valor seja completamente apreciado. Eu falo isso no prefácio, também no texto, que Chesterton documenta nesse livro seu próprio trajeto filosófico que o levou à fé cristã.
E, voltando a Agostinho, sabemos que ele também, primeiro, embarcou em várias viagens filosóficas, e foram essas viagens filosóficas que ultimamente mostraram o porto da fé cristã, como a realização das suas ideias e dos seus desejos e da sua saudade pela verdade filosófica. E acabei de dar 3 palestras em Goiânia, por este meio digital, online, sobre São John Henry Newman, que é bem anterior, 2 gerações talvez antes de Chesterton, uma pessoa também britânica, completamente diferente, trajeto diferente, mas ele teve também essa viagem das ideias. Mesmo a sua autobiografia é uma apologia pro vita sua, é trajeto das suas ideias. E como as suas ideias finalmente o levaram a assentimento a Cristo, a Igreja Cristã, no seu sentido mais amplo. E aconteceu com Agostinho, aconteceu também com Justino Mártir, no 2º século, que foi para para Atenas, que foi o Oxford daquela época, e lá estudou estoicismo, epicureanismo e mesmo aristotelismo, e acabou com platonismo, e pelo platonismo finalmente achou o caminho à fé cristã. Esse caminho filosófico está lá. E o que eu alego é que o livro Chesterton é um livro sobretudo sobre filosofia. E pela filosofia também a apologética. Se você perder esse primeiro passo, você não vai entender o aspecto mais interessante do livro. É fácil fazer apologética. Tem montes de livros sobre apologética cristã. Se você quer convencer um ateu ou um membro de uma outra tradição religiosa da verdade do cristianismo, tem muitos argumentos. Se você quer argumentos, existem. São interessantes, nada contra. Mas não é exatamente isso que Chesterton está fazendo. Ele está alegando que o mundo que nós acessamos, com o qual nos deparamos com nossos 5 sentidos, então sem telescópio, sem microscópio, sem hipóteses sofisticadas matemáticas, que têm seu lugar e são maravilhosas. Mas não vivemos no mundo do físico, do químico, nem do biólogo. Nós vivemos humanamente. Eu quero que a minha biologia seja contemplada quando eu for para o médico, talvez. Eu tenho uma doença. Mas eu não vivo dentro do mundo das células e dos moléculas e dos átomos, ainda menos das partículas subatômicas, nem entre as galáxias. Tem por volta de 1 trilhão de galáxias no mundo. Fascinante saber isso. Obrigado, astronomia. Mas não vivemos neste mundo. Vivemos num mundo em que tem a nossa Terra, tem a abóbora celeste acima de nós, e os astros que são relativamente estáveis. Este é o mundo. E não é um mundo falso. É um mundo real. E nós fomos colocados neste mundo, na nossa criação, e é um mundo em que mesmo o cientista mais sofisticado, mais avançado, mesmo Steve Hawking, mesmo Albert Einstein, mesmo Niels Bohr, eles, quando terminam a sua ciência, voltam para casa, eles vão abraçar a sua esposa, tomar uma cerveja ou um café, vão jantar e se deitar numa cama humana que tem o tamanho de um corpo humano e continuar vivendo neste mundo que encontramos pelos 5 sentidos. E é bem sabido, é até um problema fundamental na filosofia moderna e também na cultura moderna, achar o sentido da sua vida.
quando você ficar alimentado constantemente por radiografias do mundo oferecidas pelos cientistas. O mundo realmente é isso. Realmente, os astros não são estáveis. Eles estão movendo-se em velocidades inimagináveis. Você não vê isso nos seus coitados sentidos. Mas é assim. E você acha que você é uma pessoa que tem dignidade humana, que tem um valor, que tem uma origem, que tem sentido, que tem uma meta, que tem sentido, que tem um contexto, que tem sentido. Tudo isso, você não lê na genética das suas células, ou na estrutura química das suas moléculas, ainda menos na estrutura atômica dos seus átomos. Eles são níveis diferentes, válidas, importantes, mas têm que ser contextualizadas em esse contexto dos 5 sentidos para fazer qualquer sentido. Sabe, os físicos ainda continuam dizendo que certas partículas têm up and down, cima e baixo. Não faz sentido, não é? Mas é a experiência nossa de up and down. Então, eles colocam isso também. Os leptons têm sabores. Não tem sabores, né? Mas estão usando a nossa experiência dos 5 sentidos que dá para nós o acesso ao mundo que, isso que Chesterton acabou descobrindo, Deus criou para nós. Quer dizer, esse mundo tem uma correspondência aos nossos sentidos. Árvores são grandes, formigas são pequenas. Isso faz sentido. E o que significa ter sentido, fazer sentido? A palavra que usamos em português, o sentido, o significado, tem 2. A palavra sensus, tem a ver com nossa sensação, os cheiros que cheiramos, os sabores que saboreamos, os sons que ouvimos, as vistas que vemos. Tudo isso faz parte também do sentido. Mas ainda, a outra palavra que usamos é significado. Significado é os signos. As coisas são significativas. O que significa ser significativo? Significa ser significativo que você sabe com que você se relaciona. E as suas experiências pontuais, cotidianas, têm relações com outras coisas, com outras pessoas. Se você tem uma experiência, e infelizmente hoje o nosso mundo é saturado com a ciência, digamos, especializadíssima, e você está pegando essas informações descontextualizadas o tempo todo, o que isso tem a ver comigo? Tem algo a ver, mas de um valor muito baixo. Né? E o sentido significa signo, é que cada coisa se relaciona ultimamente com todas as demais coisas. Tem um contexto de sentido universal. Eu tenho uma relação com Júlia César e com as pessoas que vão nascer no século 22. Quer dizer, tem uma rede de relações, inter-relações, sentidos, estão presentes, mas apenas se você vesse essas relações, principalmente, fundamentalmente, e sempre redutivamente, você volta sempre a isso, pela sua experiência com os 5 sentidos. O sentido da minha vida não é que eu tenho bons átomos, eu tenho ótimas células. Eu sou um homem bom? Sim, sim. Veja só a função da minha digestão. Não, isso não tem a ver com a sua bondade. É a sua pessoa, a sua realidade pessoal, que é eminentemente relacional. Amigos, pais, filhos, irmãos, também inimigos. Quer dizer, nós somos colocados dentro de um contexto relacional que Chesterton descobriu que
também os contos de fado tradicionais comunicam, os clássicos da nossa literatura comunicam, nossa experiência cotidiana, se não for completamente dominada por experiência urbana, pelos barulhos dos carros e das máquinas e da visão dos arranha-céus, que esta é a coisa mais maravilhosa que o ser humano já fez. Quando você está circundado por isso o tempo todo, por aquilo que a ciência moderna criou, o sentido da vida fica meio remoto, difícil. O que significa eu nesse contexto? E por isso não é algo que Chesterton explicitamente menciona, e eu também no meu livro, porque eu descobri isso mais recentemente, mas a distinção feita já por um filósofo utilitarista, o nome dele é Jeremy Bentham, mas esta distinção que ele viu foi tomada por Charles Sanders Peirce, provavelmente o maior filósofo do meu país, que não é grande em filosofia, segundo a minha opinião, mas ele certamente é um deles. E depois, mais recentemente, por o norte-americano John Dewey, essa distinção entre conhecimento cenoscópico e conhecimento ideoscópico. E uma das minhas análises do meu próprio livro, agora 30 anos depois, é que Chesterton é um mestre da defesa de experiência cenoscópica. O que significa isso, cenoscópica? Cenoscópica significa, esta é precisamente a experiência pelos 5 sentidos, nossos sentidos interiores, a imaginação, a memória, a estimação, o sentido central em que distinguimos entre os sentidos individuais. Essa experiência natural do ser humano revela o mundo cenoscópico. Cenos vem da palavra para comum, em grego, escópico é como aquilo que você vê. Com telescópico você vê longe, mas com essa noção de cenoscopia, Peirce quis caracterizar a experiência que está sempre no fundo da reflexão filosófica. Eu acrescento, porque eu escrevi um texto sobre isso, também na experiência religiosa, na experiência poética, experiência das artes, e também dos estudos humanísticos, geografia, história, literatura, línguas. Quer dizer, este é o mundo em que vivemos, efetivamente. E a ideoscopia é o mundo da ciência moderna, em toda a sua todo o seu poder, toda a envergadura das suas descobertas e toda a sua hegemonia, infelizmente, porque hoje em dia ele domina nossa interpretação de nós mesmos e deixa a pessoa sem sentido, porque você está sem os sentidos. Está acreditando que os sentidos finalmente são ilusórios. Parece que o sol nasceu, mas de facto não é o sol que nasceu. Todos nós aceitamos isso, mas de facto o sol realmente nasceu. Eu vejo o sol por esta janela todo dia, porque eu tenho um apartamento que dá para o Oriente e todo mundo quer ver isso. Se você vai para certos lugares no mundo, eles dizem, o nascer do sol, pôr do sol, hoje à noite vai ser muito bonito, todo mundo vai lá. E, bom, o cientista vai dizer, bom, tudo bem, mas sentimental, é bonito mesmo, mas não significa nada. Mas as pessoas sabem, significa muito. Pôr do sol, nascer do sol, pôr da lua, nascer da lua, lua, sol, esses dois corpos que são em si imensamente diferentes em tamanho, parecem quase iguais. Nossa abóbada celeste. Alguém está indicando um sentido, faz sentido. Temos um sol brilhante e uma lua que sempre muda nas suas fases. Então, Chesterton falou nesse livro, segundo mim, essa é a minha interpretação e aquilo que eu defendi
no livro Chesterton e o universo. E o universo tem que ser visto, percebido, ter ouvido, de uma forma cinescópica, natural. E temos que também ter confiança que essa experiência natural é uma fonte de conhecimento verdadeiro. E, de facto, se você consultar a ciência moderna, e eu sou grande promotor da ciência moderna, quero até mencionar um livro que os chestertonianos deveriam conhecer, de Stanley Yaki, o grande, tudo parece aqui em verso, nossa, Stanley Yaki, que foi um grande, teve doutorado em física, também em teologia, escreveu vários livros defendendo a ciência moderna, foi um benedictino atípico, porque escreveu muito e viajou bastante, que os benedictinos não costumam fazer, mas ele escreveu um livro sobre Chesterton, a Seer of Science. Chesterton, vidente da ciência, ele achou que Chesterton viu o que a ciência realmente é. E ele defendeu também, quando você entende ele bem, a ciência moderna, como fruto, resultado da cosmovisão cristã, bíblica, que o mundo foi criado por Deus, é um mundo particular, e Stanley Yaki enfatiza isso muito, existe toda física tem uma velocidade de luz. A luz segue esta velocidade só, e assim por diante. Todos esses valores, esses cálculos mostram que o nosso cosmos não é o único cosmos que tem que existir, mas é um cosmos muito particular que Deus criou para nós. E o que nós conhecemos, né? Que nós conhecemos. E, então, às vezes, Chesterton, uma coisa que eu quis também enfatizar, que temos que ler Chesterton com muita profundeza. Este cara foi um gênio. Você não tem que aceitar todas as suas opiniões, e muitas das suas palavras e suas observações são realmente fruto do seu tempo, porque o mundo mudou radicalmente desde 1936. Mas os princípios especialmente filosóficos, ele viu, ele foi um vidente, foi quase oracular, a sua capacidade de ver o essencial e trazê-lo à tona, e achar as metáforas e as analogias mais adequadas para comunicar para nós. Não pegamos essas coisas. É uma grande riqueza isso dele, né? Uma riqueza enorme. Mas é isso que eu acho que é mais valioso nele. É totalmente normal que as pessoas também fazem um certo culto da personalidade dele. Eu tenho também uma foto dele, é muito fotogênico, é um caráter, é uma figura, sem dúvida alguma. Inclusive pode falar, Scott. Mas isso tem que ser observado em contexto, porque queremos também, quando eu falei nessas últimas semanas sobre John Henry Newman, que é tão diferente, quase parece pertencer a um outro mundo, mas ele está dentro das mesmas convicções. É muito bom convidar esses grandes nomes para cantar numa sinfonia, como diria Hans Urs von Balthasar. A verdade é sinfônica. Você tem cordas, você tem metais, você tem bateria, você tem... e cada um tem que fazer a sua contribuição. Não deixe que Chesterton completamente domine a sua visão. Ele faz uma contribuição valiosa. Mas convida C.S. Lewis, convida Joseph Pieper, convide até Newman. Tem vários autores recentes também muito bons, mas é importante evitar ficar apenas com um, mesmo se for um Chesterton. E também entender que a sua crítica à ciência não é a crítica à ciência, é a crítica ao cientismo. A crítica à ciência
Se critica até a evolução, não é crítica a evolução em si, ele deixou aberto, mas é crítica ao evolucionismo, quando cientificismo, esses ismos, e porque eu dediquei muitos anos da minha pesquisa a filosofias orientais, da Índia e China, eu tive também que fazer certas ressalvas a observações que ele fazia nos seus livros sobre a filosofia oriental, porque naquela época a filosofia oriental que estava na oferta foi uma filosofia oriental muito mal entendida e casada até promiscuamente com certas ideologias modernas, como o evolucionismo, como relativismo, até como ateísmo. Ele viu isso e lutou contra isso. Hoje em dia, temos um conhecimento incomparavelmente mais vasto sobre essas regiões do mundo e a sabedoria emana de lá. E isso não significa um relativismo religioso de forma nenhuma, mas uma atenção à verdade. Eu tenho certeza que se ele vivesse hoje, que ele estaria estudando essas coisas também. E lembremos também que chamá-lo de conservador, claro, faz um certo sentido, porque ele é representante de ideias e ideais tradicionais quanto à família, quanto à religião, quanto à moralidade, mas, ao mesmo tempo, lembremos que o que chamamos de conservador hoje não é exatamente aquilo que a gente chamava de conservador na sua época. Ele não foi membro do Partido Conservador que existia na época. Ele foi ele representou uma teoria econômica, política, que alguns hoje em dia achariam um pouco marxista. Não é completamente o liberalismo que os conservadores de hoje às vezes preferem. E também ele foi, diferentemente de Winston Churchill, que foi um grande apoiador do Império Britânico, grande vocação divina até o Império Britânico civilizando o mundo, Chesterton foi contra isso. E aquilo que foi conservador no século XIX não foi conservador no século XX. Também, diacronicamente, tem muitas diferenças. É melhor não categorizar ele como grande conservador que vai bater. Ele teria olhado e avaliado as posições diferentes com discernimento, porque ele foi um grande debatedor e um bom debatedor sabe, primeiro ele aceita debates, como Chesterton aceitou muitos, até com pessoas completamente opostas às suas convicções, e cada debatedor, bom, que eu li muitos debatedores com ele falaram depois, e mesmo se ele massacrou a sua posição, bom, não tinha mais uma defesa plausível, mas ele deixou a sua pessoa intacta, porque Chesterton teve um grande amor. Se ele for um dia canonizado na Igreja Católica, vai ser por causa disso. Não por causa dos seus hábitos da alimentação ou da bebida, mas pelo seu amor, que foi grande. E esse é um grande testemunho. Refutar as ideias de alguém, mas amar a pessoa, mesmo se a pessoa é um ateu, um marxista, qualquer coisa. A demonização de pessoas, ou de grupos de pessoas humanas, é quase uma heresia, eu diria, para o cristão. Não existe isso. Existem demônios, existem anjos. Lá tem uma certa cesura, mas os seres humanos são muito promíscuos, né? E às vezes você vai achar uma pessoa do outro lado, digamos, da paisagem política ou econômica, que é muito mais sábio do que você. E respeitar as pessoas, mas ser muito insistente nas posições. Ele fez isso. Scott, isso que você falou a respeito dos sentidos e da questão do cientificismo, né? Sentido das coisas e os 5 sentidos.
Quando você estava falando, eu estava percebendo ali que justamente na ortodoxia ele faz esse apanhado filosófico e científico que, de certa forma, buscou nos afastar do conhecimento imediato das coisas para como se fosse um conhecimento mediato, como se tivesse um abismo entre nós e as coisas, e esse abismo era, vamos dizer assim, preenchido pela ciência e por certas filosofias da qual serviam de óculos para a gente ver o mundo, e aí o mundo era uma loucura. Aquilo que você vê, na verdade, não é o sol que está nascendo, isso é besteira, o sol não nasce, na verdade é a terra, não sei o que e tal. E aí ele tira o seu conhecimento imediato das coisas. Creio que era isso que o Chesterton estava combatendo com relação ao cientificismo, com relação a certos tipos de filosofia. E por isso mesmo, também aquela questão da exaltação do homem comum, que ainda não foi contaminado por essa ciência, não foi contaminado por essa filosofia, ele ainda está ali resguardado, seja por um isolamento social ou um isolamento familiar, alguma coisa assim, e ainda é o homem que guarda essa coisa que é a natureza normal do ser, que é o conhecimento imediato, não é isso? Uhum. É, eu tentei na última parte do meu livro, porque a primeira parte foi uma apresentação dele, em que eu alego que ele seja ah, especialmente importante por causa do seu pensamento filosófico, embora que ele não é professor de filosofia, não escrevia livros ex-professo filosóficos, mas ele teve um olhar filosófico que sempre está presente mesmo nos seus romances, nas histórias de Padre Brown, etc. Esse foi e também que o seu jeito, o seu órgão de comunicação foi, sobretudo, na retórica dialética, mas especialmente retórica. Ele sabia muito bem equilibrar esses três fatores que para Aristóteles são fundamentais. O ethos, o caráter do falador, porque o caráter de Chesterton sempre foi um caráter amistoso, de amor, honestidade, humildade profunda, e o logos, o argumento que ele dominou bem, mas também o pathos, as emoções das pessoas. O público pensa com suas emoções mais do que com seu intelecto, a maior parte das vezes. E eu tenho que respeitar isso. Ele foi mestre disso. E por isso ele usou tantos ensaios, livros, romances, poemas, comentários, crítica literária, sempre com este intuito. E a segunda parte do livro, A Grande Recusa da Filosofia Moderna, eu fiz uma crítica, não dos filósofos modernos enquanto tais, mas a escolha que os grandes inovadores da filosofia moderna fizeram de não começar com o mundo cenoscópico. Embora você não pode não começar, você tem que começar, mas alegar que vamos afastar-nos dessas certezas imediatas do mundo cenoscópico, dos cinco sentidos, e buscar um outro fundamento, seja o cogito de Descartes, seja o aparelho a priori de Kant, ou seja, uma análise pormenorizada dos fenômenos em Husserl, e eu apontei apenas isso. Esses são filósofos fabulosos em outros sentidos. Você pode ler muito deles. Eu estou dizendo apenas que porque eles não quiseram começar com esta homenagem, digamos, humilde ao mundo encontrado com nossos cinco sentidos, eles acabaram, eles terminaram a sua filosofia num certo idealismo, numa certa recusa desse acesso ao mundo como é. Só isso, eu fui atacado um pouco na primeira edição do livro de ser injusto a eles. E a terceira parte, mais importante, a primeira saudação do universo é sobre a ortodoxia. E essa eu pego cada dos 9 capítulos da ortodoxia, faço um comentário. E estou feliz que um aluno meu, um aluno já de uma certa idade, tem 50 anos, por aí, eu recomendei para ele que ele lesse ortodoxia. E ele tentou ler e não entendeu. Uma pessoa muito inteligente, mas ele não entendeu. Mas depois ele falou, ele pegou meu livro, leu meu livro, depois voltou, ele entendeu.
Então, pelo menos uma pessoa que achou um acesso ao livro Ortodoxia, porque é muito fácil ler Ortodoxia e dizer, oh, é tão bonito, todas essas, Chesterton tem todas essas intuições rápidas, e você pode dizer, Chesterton falou isso, Chesterton falou aquilo, e todo mundo ri, maravilhoso, nossa fé cristã está defendida. E você não pegou o argumento fundamental, que é um argumento filosófico abaixo de todas essas fogos de artifício que ele fazia com muito prazer e com muito talento. E a quarta parte, que de certa forma é a parte mais importante para mim, em que eu identifico três, digamos, eixos da sanidade ocidental. A postura da mente ocidental, a tradução, a postura da mente ocidental. Quem me conhece sabe que eu não desprezo a sabedoria oriental, de forma nenhuma. Mas eu sei que temos algo especial aqui no Ocidente, que a gente está em perigo de perder por causa de entusiasmos exagerados para a filosofia oriental. Então, a postura da mente ocidental. Primeiro, nosso inútil universo, que o universo deve ser visto finalmente, no seu sentido mais profundo, como algo que admiramos, na presença do qual estamos, e não algo para usamos. Não é um instrumento, não. Algo que pegar e manipular. E o segundo princípio, a razão, o raciocínio, o argumento, lógica, discurso, a serva de admiração. Quer dizer, a admiração filosófica, o espanto filosófico, que é quando você perceber simultaneamente, esta é a essência do espanto filosófico, você percebe simultaneamente que você sabe algo e que este algo está circundado, está ambientado por ignorância. Você sabe do seu conhecimento e do seu desconhecimento juntos. Por isso você diz, uau. Então, a razão, o raciocínio, a lógica, tem um grande valor, mas no serviço da admiração. Não para eliminar a admiração, mas para servir a admiração. Eu tento justificar isso neste segundo capítulo. E o terceiro, filosofando in medias res. In medias res é uma expressão clássica que descreve o trajeto de uma epopeia clássica, Homero, Virgílio. Uma epopeia não começa com o nascimento de Odisseus, o nascimento de Enéas, mas começa no meio das coisas, no meio do drama. Odisseu já está em Troia, querendo ir para casa. A guerra está acabando, e com Enéas semelhantemente. E depois, começando no meio das coisas, a gente vai para a consumação, através da história. Muitas recolheções, mas também um andamento do drama que tem esse in medias res como princípio. Eu apliquei isso à filosofia, que o filósofo não deveria ser alguém que quer achar um começo perfeito, um começo, vamos ir ao início, cogito, estrutura a priori do conhecimento. Mas começamos com o mundo senoscópico, ou seja, o mundo dos nossos 5 sentidos. E usando esse ponto de partida, você chega, sim, a todas as ciências, a todas as tecnologias, sem abandonar esse ponto de partida absolutamente imprescindível. E, a meu ver, Chesterton defendeu isso na sua obra e mostrou, e esta é o parte em que pulamos para o cristianismo, que o cristianismo é a única religião no mundo que insiste neste mundo senoscópico por causa da encarnação, por causa da prioridade da pessoa, não apenas a pessoa de Jesus, mas também 3 pessoas da Santíssima Trindade, princípio sacramental, princípio encarnacionista que gera isso. Esse é dentro de 45 minutos, a mais ou menos inspiração e o conteúdo do livro que eu escrevi. Tá certo.
Interessante, Scott, isso aí, porque eu acho que esse também foi o grande centro da biografia de Santo Tomás de Aquino, né, que ele trouxe, né, e que o Etienne Gilson e outros tomistas bem conhecidos se admiraram a maneira como ele conseguiu elaborar. E claro, provavelmente ele não trouxe nada de novo, mas foi a maneira como ele conseguiu elaborar as coisas. Ele era especialista em chegar a esse cerne das coisas, ao centro da questão, de uma forma clara, assim, de uma forma muito brilhante, né? Com a sua capacidade retórica, aquela coisa toda, né? Acho que por isso que ele foi tão admirado por esses filósofos que consideraram o seu livrinho, né, tão, vamos dizer assim, tão gigantesco, né, no sentido do que ele trouxe, né. Então, eu entendi vamos dizer assim, o tema, né, o sentido das coisas e os 5 sentidos, que como sendo um dos núcleos do pensamento chestertoniano, que é justamente ver o mundo dessa maneira sinoscópica, né? Que é o termo que você usou. E essa seria, vamos dizer assim, uma das raízes do pensamento do Chesterton, que vai se ramificando e vai crescendo, né? Eu pensei, quando você estava falando a respeito disso, numa frase dele que ele falava que os contos de fadas eles serviam de certa forma para mostrar a realidade, né? E aí você pensa, poxa, mas os contos de fadas, o mundo é todo louco. No rio desce, em vez de descer água, desce chocolate, ou então o rio corre para cima, né? Mas a grande questão é que o conto de fadas ele potencializa a perspectiva sinoscópica, justamente mostrando como as coisas não são para você lembrar como elas são, né? Então, se de repente você nunca percebeu o rio que corre do lado da sua casa, se não percebeu porque você se familiarizou com ele, né? Então, na medida em que ele começar a correr chocolate, você relembra, né, que o significado de um rio, que é ele, e ele corre para baixo e deve correr água, e aí vem o espanto, e todas as coisas se reúnem de maneira sinoscópica, porque você viu algo totalmente diferente da realidade que era para você estar enxergando, né? Acho que é interessante como as coisas vão se construindo a partir dessa raiz, né? Esse é o sentido da filosofia, no meu entender. O filósofo não está tanto interessado em descobrir novidades. Deixamos os cientistas descobrir novas coisas. Parabéns. Novas tecnologias, nossos cell phones e essa tecnologia. Parabéns. Mas o filósofo quer voltar para as coisas que já sabemos. Nós sabemos, mas esquecemos. Você pode introduzir um pouco da doutrina do pecado original, que nós perdemos um pouco a visão sinoscópica, e o filósofo quer, entre outras coisas, mas acho que essa é a sua tarefa mais típica, Sim. É voltar a saber coisas que já sabíamos como crianças, especialmente. Esse lustre que você vê no rosto de uma pequena criança não é um engano. Coitado, não sabe do mundo ainda. Não. Ó, Scott, nós estamos com. Ele está fazendo a contagem regressiva aqui de 30 segundos para a gente para cair. Tá certo? Scott, já vamos marcar outra, tá certo? Depois a gente conversa aí para marcar outra. Foi um prazer estar com você, tá certo? É sempre um prazer. E que Deus lhe abençoe e que você possa ser um canal aí para a gente aprender mais. Ok. Vamos buscar sabedoria.